Bem, depois de acabar a bateria, depois de ficar sem internet novamente, voltei. Tem dia que a internet está ótima, tem dia que a internet está impossível. Hoje ela está impossível. Mas, vamos lá. Começando de novo. Isso é bom. Quando o indivíduo chega até nós, para que possamos cuidar dele, ou começar a resolver o problema dele, esse é o indivíduo, ele escolhe dentre o grupo de bonecos, ou dentro do grupo de objetos que ele tem. Bonecos seria, no caso, quando ele faz presencial com a gente. E ele escolhe quem será seu representante. Aquele objeto vai ser outra pessoa. Dizer, esse sou eu. Muito bem. E ele se coloca onde ele quer, no espaço que tiver para colocar. Ele se coloca ali. E dali ele vai transitar, ou não, pelo espaço. Atrelado a ele, nós vamos trazer o objetivo dele. E vamos trazer outras pessoas, outros representantes, outros bonecos que vão representar cada situação que vão sendo apresentadas naquele campo. É interessante porque muitas das vezes se começa com uma questão que o cliente nos traz, mas que conforme a constelação vai sendo aberta, vai se desenvolvendo, muitas das vezes aquele objetivo não é o tema que vai ser decifrado. Muitas das vezes são outras situações paralelas que vêm acontecendo e que geram aquela insatisfação e aquela ansiedade da pessoa. Tratar de ansiedade é uma situação muito delicada. Por quê? Nem todo ansioso gosta de ser chamado de ansioso. Ele diz que ele é preocupado. Preocupado com o quê? Preocupado com o que vai vir amanhã? Você tem que ser preocupado, lógico, você tem que ser responsável. Responsável é uma coisa. Responsável é você ter a projeção do que você vai colocar na sua vida daqui, de hoje para frente. Isso é ser responsável. E a preocupação é se preocupar de alguma coisa que estará acontecendo lá na frente. Se você tirar de preocupação, você vai ver que hoje você tem ocupação. E ocupação, você pode tratar de qualquer assunto, você pode criar coisas e situações e cenas que vão dar um resultado extremamente favorável lá na frente. Porque você tirou a preocupação da sua vida. Você apenas se ocupou. E isso faz com que a sua ansiedade vá morrendo. Isso é se você é ansioso e sabe a razão da sua ansiedade. Mas a grande maioria das pessoas não sabem a razão da ansiedade. E é aí que a gente entra. A gente vai buscar, o constelador, ele na verdade é um pseudo fofoqueiro, porque ele vai fazer perguntas e imiscuir o que a pessoa já vivenciou. Porque, em geral, a resposta para aquela ansiedade está lá no início, lá atrás. Isso foi dito ontem,
E eu sempre vou frisar isso para vocês. Em geral, a ansiedade nasce de um comentário, de uma vivência que a pessoa, o constelado, analisou e interpretou de forma incorreta e levou isso para o resto da vida dele. E lógico, para uma pessoa, uma criança que acha que ele é um estorvo, ele vai crescer uma criança que acha que é um estorvo, um adolescente que acha que é um estorvo, um adulto que acha que é um estorvo. Porque sempre ele vai encontrar alguém que ele acha que está prejudicando. E isso vai gerar dentro dele uma baixa autoestima e uma menos-valia enorme. Ele não consegue enxergar que ele é uma pessoa completa e que tem capacidade de estar em qualquer lugar como todo mundo. Porque ele não é um estorvo. Mas as pessoas não conseguem entender esse fluxo de pensamento dele e nem ele consegue. Então o constelador vai começar a imiscuir o que se passou na vida dessa pessoa. Muitas das vezes aconteceu isso não na infância, não na adolescência, aconteceu na vida adulta, por um relacionamento que não deu certo. Porque às vezes, num relacionamento, você escuta alguma coisa da outra parte que não é verdade. É verdade para ela, mas não é verdade para você. Por ela estar se sentindo machucada, magoada, alguma coisa, ela acha que precisa colocar para você aquele sentimento dela e despejar em cima de você. E você, inadvertidamente, assume aquilo como sendo seu e se culpa. E nessa culpa, você cria a sua ansiedade de que, será que um dia eu vou ter um relacionamento? Será que um dia eu vou encontrar alguém para ficar comigo? Será que fulana, quando encontra alguém, fulana me ama ou fulano me ama? Será que eu sou uma boa companhia? Será que eu sou um bom amigo? E isso vai criando ansiedade dentro da pessoa e a pessoa vai ficando cada vez mais preocupada como está sendo vista pelas outras pessoas. E isso aconteceu na vida adulta. Então a ansiedade, ela te acomete, né? Não só pela infância, ela também pode ser acometida na vida adulta, na adolescência e até na velhice. Existem pessoas que tiveram a sua vida toda sendo decidida por si mesma, até que chega um ponto que, por alguma razão qualquer, ela passa a depender de alguém. E escuta, porque o problema todo do ansioso não é ele só pensar no futuro. É que geralmente, numa parte do passado dele, pode ser até o passado recente, ele escuta ou ele vê alguma coisa e interpreta como ele sendo alguém ou criando uma situação desfavorável a si mesmo. Aí o que acontece? A pessoa idosa acha que é um estorvo, acha que é um empecilho, acha que está impedindo as outras pessoas a viverem bem. Então ele passa a ser ansioso e dentro dessa ansiedade, ele fica extremamente frágil, mas ele não pode se permitir ser frágil. Então ele se torna um ansioso agressivo, um ansioso rebelde, um ansioso que não consegue se dominar dentro daquela ansiedade. Então ele fica aquele velhinho chato, aquele velhinho
depressivo também, porque dentro da ansiedade dele, ele vê que ele não vai atingir aquilo que na cabeça dele é necessário para ele não ser um estorvo para as outras pessoas, e ele sabe que ele não vai conseguir, porque ele já está, se ele está ali é porque ele não conseguiu fazer isso sozinho. Aí ele entra na depressão. Porque a ansiedade, muitas das vezes, traz a depressão para uma pessoa que não era depressiva. Mas por ele ser ansioso de, eu vou ter que depender do fulano para me levar no médico. Como é que vai ser? Ele vai deixar de trabalhar nesse dia. Vou ter que precisar de alguém para ir comigo no banco. Como é que vai ser? Será que fulano vai fazer isso comigo? Será que fulano vai poder ir? Será que eu vou ser assaltado no meio da rua se eu for sozinho? Então ele cria situações que não são verdade, porque ele está tentando antever o futuro, e o futuro ninguém sabe como é. E dentro dessa ansiedade, ele começa a se deprimir, porque eu sou um estorvo para as pessoas, porque eu não consigo mais fazer nada sozinho. Então, muitas das vezes, quando a gente vai tratar de um ansioso, não só se trata de ansiedade, mas se trata de depressão. Porque ele vai ficando tão ansioso e cada vez mais aquelas ansiedades dele não têm resultado, e os resultados geralmente não são satisfatórios, que ele começa a fechar em si. Principalmente numa situação de uma pessoa que a vida inteira resolveu sua vida e passa a depender de outros. Então essa pessoa, o que ocorre? Ele vai começar a viver no futuro pela ansiedade. E no passado, porque foi onde ele podia decidir a vida dele. E esquece de viver o presente. Esquece de viver o hoje. Esquece de construir, porque ele não está parado no tempo. Ele esquece de construir aquilo que ele poderia construir agora, para ter um futuro melhor, não só para ele, mas para todas as pessoas que vivem ao redor dele. Aí eu pergunto para você, o que ocorre com essa pessoa? Ele perdeu alguma coisa. Ele perdeu duas coisas interessantes. Ele perdeu o sentimento de pertencer àquela família, porque ele se coloca como um estorvo, ele não se coloca como um ser daquela família fazendo parte. E ele perdeu a colaboração, porque ele não colabora com mais nada. E também ele perde a lei da ordem. Quando ele se coloca como estorvo, ele esquece que se ele está numa família, se ele está morando com um filho, uma filha, ele já fez tudo o que podia fazer para que aquela pessoa chegasse ao ponto que está hoje. E, paralelo a isso, a família não entende, porque acha que está fazendo o melhor. Sim, está fazendo o melhor na cabeça deles. E não entende que ele não está interpretando assim. Então, o que ocorre? A família fica entristecida porque aquela pessoa não sabe receber aquilo que eles estão dando. Mas eles esquecem que aquela pessoa, durante muitos anos, não foi o que recebeu, mas o que doou. E é muito difícil para uma pessoa que chega a uma certa idade deixar de ser o doador para ser o recebedor. Então, o que ocorre? Às vezes, até a própria família entra numa situação de depressão e de ansiedade em função de não se comunicar. Que a cooperação também é comunicação. Mas que coisa mais doida. Sim, é muito doido. Porque a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a ansiedade não é só aquela pessoa que fica enchendo a paciência, que fica cobrando, já pagou a conta?
Já fez isso? Já fez aquilo? Já fez o outro? Mas não, isso aqui não é hoje, é daqui a uma semana. Não, aí passa, daqui a pouco já pagou a conta? Já fez isso? Não, isso é para fazer daqui a 2 dias. Ela não sabe receber. Ela só sabe doar. E a família não entende isso. E ele vai, cada vez mais, ficando ansioso, porque não vê o resultado dentro daquilo que ele gostaria que fosse. E, ao mesmo tempo, ele vai se fechando no mundo dele e cria depressão. Então, a pessoa sofre de 2 sintomas, de 2 doenças antagônicas, porque não vive no presente. Estranho, mas é a grande verdade. Muitas das vezes, a gente não entende que um idoso passa a viver entristecido depois que vai viver com alguém, com alguma família. A família dele, em geral. As pessoas não entendem. É porque ou dão um monte de coisa para ele fazer, tipo, levar neto para isso, levar neto para aquilo, levar neto para não sei o quê, quando na verdade ele não é para fazer isso. Ou tiram toda a capacidade dele de construir, de ser útil. Existem idosos que viajam muito, mas chega a certa idade, a gente já não tem mais o vigor para viajar tanto. Já não tem mais o vigor para cuidar de uma casa da maneira com que as outras pessoas veem. Se o idoso come de quentinha todo dia, ótimo. Ele tem dinheiro e come de quentinha todo dia. Não tem que se preocupar, ninguém na família dele tem que se preocupar que ele come de quentinha. Ah, ele não come bem, come. Para ele está comendo bem. Se o colesterol dele está alto, ele toma remédio. Errado ou certo, não vem ao caso. Se ele é diabético, ele passa a tomar insulina. Mas ele preserva o direito da independência. Aí quando tiram dele esse direito de escolha e levam para dentro da casa, primeiro, tiram dele a liberdade. Porque por mais que diga assim, está morando com um filho ou com uma filha, está perdendo a liberdade. Aí, dentro dessa falta de liberdade, muitos são atribuídos a ter determinadas responsabilidades. Meu pai, minha mãe está aí, pode levar o Joãozinho lá no futebol, pode levar a Mariazinha lá no balé. Mas ele não fazia isso. Na casa dele, ele comia a quentinha dele, depois ele ia dar uma volta, conversava com o vizinho, falava com o colega, dava uma volta na praça. Ou fazia o que queria, ou não fazia nada, dormia. Mas ele agora não pode mais fazer isso, porque ele perdeu a liberdade. Ou então, não deixam. Meu pai quer dormir o dia todo, não vai dormir. Isso é coisa de maluco. Não dorme o dia todo, porque de noite não vai ter sono. Gente, ele vivia na casa dele e ele fazia o que ele queria. A preocupação dos filhos gera, muitas das vezes, ansiedade e depressão no pai. Quando, na verdade, os filhos não têm que decidir, porque os pais é que são os grandes. Os filhos são os pequenos. Que tal o filho? O filho é pequeno, o pai é grande. Por mais que tenha responsabilidade e preocupação com o benefício e com a saúde de pai e mãe, a decisão é de pai e mãe. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente não fala só da ansiedade do jovem, não fala da ansiedade de um adulto. A gente fala também da ansiedade da terceira idade. Porque a ansiedade da terceira idade, muitas das vezes, ele é tirado do seu ambiente
daquela vida que ele construiu, porque os filhos ficam preocupados que os pais não estejam bem e o colocam em algum lugar. Ou o colocam em uma clínica ou num spa de idoso, né, que agora se fala assim, não se fala mais asilo, num spa de idoso, para poder eles terem assistência. Mas quando se coloca a pessoa, se tira a pessoa da vida dela e se coloca aonde quer que seja, ou se leva para casa para conviver com a minha família, ou se coloca num spa de idoso, você tirou a liberdade. Porque ele vai ter que seguir regras que ele não está preparado para seguir. Aí que você tirando a liberdade dele, você cria a ansiedade do dia seguinte, a ansiedade de daqui a uma semana, cria a insegurança, porque se está dentro da sua casa, ele ainda tem uma certa segurança. Mas se vai para um spa, ele fica na insegurança. Será que vão vir me ver? E cria mais ansiedade. Amanhã é domingo. Será que meu filho vai me ver? Hoje é segunda-feira. Será que no sábado eu vou ter visita? Será que eles vão querer me levar para passear? Aí você criou a ansiedade e junto a essa ansiedade, a insegurança. Será que vão me deixar aqui pro resto da vida sozinho ou sozinha? E junto a isso, a pessoa passa a pensar mais no passado, porque ela foi feliz naquele momento. Ela agia, ela decidia, ela criou os filhos e deu a eles o melhor dela. Então ela passa a viver naquele passado feliz e se afasta de todos e se deprime. Porque o hoje dela, ela tem um hoje. E o hoje dela é esse vazio. Aqui eu tenho 2 bonecos. Esse vivia, esse é o passado, o boneco do passado. Esse é o boneco que só pensa no futuro. Mas o boneco do hoje, ele não existe. Porque ele não pensa no hoje. Ele pensava no hoje quando ele morava no canto dele. Quando ele tinha a vida dele que ele construiu. Então, muitas das vezes as pessoas falam da ansiedade e falam que os idosos são isso, os idosos são aquilo. Meu pai ficou velho, ficou rabugento. A gente escuta isso. Minha mãe ficou velha, nossa, minha mãe reclama de tudo. Tem horas que eu não sei por que minha mãe mora comigo. Porque ela reclama de tudo. Por mais que eu faça alguma coisa, minha mãe não me compreende. Não. Você tirou sua mãe da vida dela. Você tirou dela o direito de decidir. E se ela disser para você, hoje não vou almoçar, só vou comer bananada, você vai dizer que ela está doida. Mas quando ela estava na vida dela, se ela decidisse um dia só passar por bananada, ela ia passar por bananada e ia ser feliz. E se você ligasse, oi mãe, tudo bem? Tudo bem, ih, minha vida tá ótima. Ah, sabe fulano? Falei, porque ela tinha feito o que ela queria. E um dia que ela vivesse de bananada, ela não ia ser prejudicada. Essa é a grande verdade. Mas você achou que com a sua racionalidade, com a sua preocupação, com a sua responsabilidade, porque se a minha mãe está morando sozinha, ou se o meu pai está morando sozinho, as pessoas podem me questionar. Mas você não viu em momento algum se ela era feliz ou se ela queria ir. E muitas das vezes, os pais, eles concordam, não porque eles querem. Eles concordam para não se aborrecer.
Porque quando um filho acha que um pai e uma mãe estão velhos, eles acham que eles podem decidir pelo melhor caminho, porque eles têm a visão mais ampla. Quando, na verdade, você quer levar sua mãe para morar com você, direito seu. Mas dê a liberdade dela. Quer botar ela na sua casa? Faça com que ela tenha independência de entrar e sair. Se permita dizer assim: mãe, vai passar o final de semana em casa? Não, vou viajar. Beleza. Mãe, vai passar o final de semana em casa? Vou, mas eu tô cansada. Vou fechar a porta aqui porque eu não quero me perturbar muito. Suas crianças estão impossíveis. E aceite isso. Porque as crianças são impossíveis. Porque são crianças. Então ela vivia lá no canto dela, na casa dela, em que você ia de visita e seus filhos iam de visita. E nessa visita, tudo era possível, porque era temporário. A partir da hora que vocês carregam os pais para dentro de casa, tiram a liberdade deles e fazem com que o tempo deles e o espaço deles seja coabitado. E acham que está certo. Porque vocês estão vendo o melhor para os pais de vocês. Quando, na verdade, não foi isso que ele falou. Você perguntou? Aí cria dentro desse idoso, cria dentro dessa idosa a ansiedade do que vai acontecer, a insegurança. E junto a isso, ele passa a viver mais no passado e daqui a pouco está depressivo. E você deu tudo o que você podia. É o que geralmente os filhos fazem. Eu dei tudo o que eu podia para os meus pais. Eles te pediram isso? Ou você decidiu que aquilo era melhor? Essa é uma das razões que quando a gente faz uma constelação familiar, e é muito difícil fazer uma constelação familiar com uma família inteira, tipo o pai, a mãe, os filhos adultos, pessoas adultas, porque cada um se finca, se planta na sua verdade, quando a verdade ela é pessoal. A minha verdade é diferente da sua, porque meu campo de visão é diferente do seu. Se você botar 5 pessoas e dessas 5 pessoas elas verem a mesma situação, cada uma vai dar uma interpretação e cada uma estará falando a sua verdade. E às vezes as verdades não se batem. É uma grande situação de dificuldade quando a gente quer falar de ansiedade e percebe que a pessoa que está ansiosa, ela perdeu alguma coisa ao longo do caminho. Um jovem é mais fácil resolver. Uma criança é mais fácil resolver porque ela vai ser constelada com pai, com mãe ou com pai e mãe. Um jovem, ele tem muito mais facilidade de absorver mudanças do que um idoso. Eu já ouvi e já vi pessoas que tinham uma vida ativa. E dentro dessa vida ativa, viajava, saía, dançava, brincava, ia ao cinema e morava sozinha. Essa pessoa teve uma enfermidade. E essa enfermidade não era nada grave, era apenas uma enfermidade que, com a medicação, que com
não só a medicação, mas mudando vida, criando mais atividades, essa pessoa ficaria excelentemente bem e poderia permanecer sozinha, morando sozinha. Mas aí a família pega e leva ela para dentro da casa. A primeira coisa que acontece é essa pessoa perde a jovialidade, porque ela se acha velha, porque ela não tem mais condição de cuidar de si mesma. Então ela começa a sentir, será que eu vou poder ir dançar? Ah, cuidado, porque se você dançar, a que hora que você vai chegar? Seu curso de dança é tarde, é longe, tem que pegar ônibus, você não pode ir. Posso te levar? Ah, tá chovendo, ah, tá fazendo sol, ah, tá ventando. Aquelas pessoas, porque se preocupam, começam a cercear a capacidade da pessoa de decidir a vida e tiram a jovialidade dela. Ah, essa pessoa toda semana fazia uma doação. Que doação era essa? Ia para um abrigo, ia para um spa de idosos, para conversar, para ler. Tem pessoas que tocam piano e iam para lá para tocar piano. Mas você vai fazer o que lá? Tá muito sol para você sair. Ah, eu precisava que você ficasse aqui porque vai chegar uma encomenda. Então vocês cortam a liberdade da pessoa e acham que estão certos. Muitas das vezes, a ansiedade daquele idoso, ela surgiu porque o filho ou a filha, ou seja lá quem for que convive com ela, acha que ela tem que suprir determinadas coisas. Existem os adolescentes de 40 anos hoje. E os adolescentes de 40 anos são filhos de idosos. No mínimo, se ele tem 40 anos, os pais têm de 60 para cima. Mesmo se ele tem 40 anos e a mãe teve ele com 15, 16, tem 56 anos. Não tem que sustentar os filhos. Mas esses filhos, adolescentes de 40 anos, destratam, exploram e cerceiam o direito dos pais. Então, os pais vivem na ansiedade de saber se vão conseguir chegar ao final do mês, porque o bonitinho de 40 anos os explora para poder viver a vida deles. Então, eles se vivem de ansiedade e passam a ser depressivos. Hoje foi muito interessante porque eu não ia falar nesse assunto, mas é um assunto que a gente precisa analisar. Por quê? A ansiedade não dá só pela função da situação que o mundo vive hoje. A ansiedade já vem de um longo tempo. Agora que o mundo vive numa situação bem caótica, ou que a mídia faz ser tão caótica, pelo menos a nossa, as outras eu não sei, se fala muito de ansiedade. As pessoas estão mais convivendo consigo mesma. Mas a ansiedade já existe há muito tempo. Porque os adolescentes de 40 anos há muito tempo exploram os pais e faz com que eles vivam em ansiedade constante, porque não sabem. Até eles têm medo de não acordar para não poder sustentar aquele seu adolescente de 40 anos. E se eu morrer, como é que vai ficar meu filho ou minha filha? A ansiedade dos idosos, ela já vem há um longo tempo. E eu fico pensando assim, a tendência é o adolescente de 40 anos fazer 50.
Aí o pai, que já está com uns 70 anos, permanecer sustentando esse adolescente, porque ele não quer fazer absolutamente nada. Ou vive de tretinhas, né? Ou diz que é administrador da família, diz que é administrador de casa. E os pais que batalharam para chegar até aqui são reféns. E sendo reféns, vivem ansiosos. E sendo reféns, vivem depressivos. O tema não era esse, mas eu acho que é muito importante falar disso, porque a nossa população, e eu me incluo na população de idoso, a nossa população é muito antiga. Nós temos muitos velhos no Brasil e alguns se sustentam, alguns são ajudados pelos filhos, mas alguns são reféns dos próprios filhos. E esses vivem em ansiedade e em depressão. Não conseguem viver hoje porque os filhos não permitem. Isso é o que eu queria falar, que não era o que eu queria falar. Mas eu acho que é um alerta, porque a constelação familiar, muitas das vezes, emerge esse tipo de problema e os filhos não entendem e não aceitam. Porque geralmente o adolescente de 40 anos, ele acha que tudo é culpa dos pais. Ele não assume que ele é um ser único, que faz parte de um grupo, mas que ele precisa caminhar sozinho, mesmo fazendo parte desse grupo. Ele se coloca enquanto um ser único, mas que vive de pai e mãe. E isso está trazendo na constelação familiar muitos choques. Quando a gente começa a abrir o campo e essas situações são verificadas, é muito complicado falar para aquele cliente, aquele constelado, que a ansiedade que ele sente é infinitamente menor do que a ansiedade de pai e mãe. E que ele, por alguma razão, estava ansioso até um dia. E a partir desse dia, ele fez pai e mãe se transformarem em pessoas ansiosas e depressivas. E explicar para ele que a mudança dele está diretamente relacionada com a mudança de toda a harmonia familiar, porque vai reverberar no pai e na mãe, e que ele precisa realmente passar a ser um homem de 40 anos e não um adolescente, é muito complicado. Porque ele foi ali para buscar segurança para ele. E geralmente quem banca é o pai e a mãe. Mas eles não enxergam que pai e mãe, muitas das vezes, não é a razão da ansiedade deles. Pode ter contribuído lá atrás, mas ele teve muitos anos para descobrir isso e para consertar. E ele joga em cima do pai e mãe a ansiedade, a frustração e a falta de responsabilidade. Então, gente, eu acho que é isso que eu vim aqui para falar. Hoje foi um dia assim extremamente interessante, porque a internet caiu várias vezes, porque o
celular ficou descompensado de uma hora para outra. Mas é que tudo que eu ia falar não era isso que eu falei. Mas eu acho interessante e vou deixar isso gravado, porque a jornada é amanhã. E amanhã a gente vai fazer um simulado do que é uma constelação familiar. Lembrando que as pessoas que estiverem nesses 3 dias comigo vão receber um presente meu. Cada um não vai ser, eu vou escolher, não. Cada um vai receber um presente meu. Agora, qual o presente você só vai saber na hora. Ok? Agradeço a vocês por terem vindo. Agradeço a vocês por estarem aqui. Muito obrigada. Espero vocês amanhã. Um abraço.